Mas vamos passar a palavra uma mãe e um filho, a Selma e o Vitor, e estarão agora nos brindando com um relato, a experiência, a vivência da mãe e do filho, que muito engrandece esse encontro na manhã de hoje. Selma e Vitor, estejam à vontade. Muito obrigada. Vou começar, tá, meu filho? Tá bom, você só me deixa falar depois, que eu adoro falar, e se você me deixar sem falar, eu vou ficar muito triste. Pode... Olha, sempre me cobrando, eu vou deixar você falar. Eu sei, eu estou só brincando. Então, tá bom. Pois bem... Tá dando para me ouvir também, gente? Não, eu acho que tem que puxar mais para próximo de você, Vitor. Bem pertinho do microfone, Vitor. Ótimo, agora tá dando. Aí, todos nós estamos te ouvindo bem agora. A gente estava aqui falando assim, quem começa? Eu discutindo. Porque o cérebro do autista ainda tem isso, gente. A gente fica pensando muito nas mil possibilidades de cada coisa. E a gente acaba, às vezes, até sofrendo um pouco por isso. A gente está assim, quem começa? Eu ou minha mãe? Eu ou minha mãe? Aí nós decidimos, por fim, ela começa. Ele decidiu, viu? Foi bem democrático. Montando xizinho aqui. Sim, não, sim, não. É. Olha aqui, a gente discutindo. Mas prestamos atenção, viu, Cristina? Foi. Pois é, muito bom dia a todos. Bom dia, deputado. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Faço questão de pontuar a alegria do conhecimento dessa lei da Semana de Conscientização do Autismo, porque um dia é muito bom. Uma semana dá mais tempo para a gente trabalhar na informação. A gente não quer festa, a gente quer também festa, mas a gente não quer só festa. A gente quer trabalhar na conscientização, porque mais informação, menos preconceito. Diante disso, eu já agradeço a todos que estão presentes aqui à mesa, com toda a representatividade aqui da sociedade, dos poderes, para que a gente possa efetivamente fazer alguma coisa. E agradeço também a vocês. Tantas carinhas, né, que eu já conheço, algumas que são novas para a gente, mas ainda poucas, né, gente, se a gente pensar nesse universo do autismo. As famílias reclamam muito, com toda certeza, os profissionais reclamam muito, com toda razão, mas na hora em que se abre um espaço, ainda temos poucas pessoas. Por isso que eu digo das carinhas, né, Denise? Sempre as mesmas carinhas, Joana, que eu estou reencontrando, enfim. Eu sou Selma Sueli Silva, sou jornalista em Relações Públicas, com muito orgulho, tive o meu filho perfeito há 20 anos e trilhei um caminho de descobrir qual que é a perfeição do filho. A primeira perfeição do filho não é ter 10 dedos, igual a gente pensa, ter 10 dedinhos, ter, né, no pé, na mão, aquela coisa toda, não. A primeira perfeição do filho é ser nosso filho, é ter sido gerado com amor e ser um projeto maravilhoso que vai ser o melhor que a gente vai deixar aqui como valor para a sociedade. E aí, quando esse filho nasce, não necessariamente ele vem faltando alguma coisa, porque também nos ensinaram assim, né? É perfeito? Está tudo aqui. Eu olhei para ele e, de repente, a gente não vê o cérebro, né? E aí, caminhando um pouquinho mais, eu vou te deixar se apresentar. É bom mesmo. Eu descobri uma coisa linda, que no início me foi apresentado como transtorno mental. O Victor já tinha 11 anos quando veio o diagnóstico dele. Ele soube aos 13. Depois me foi apresentado como doença. E aí eu descobri, fazendo, andando, olhando para esse cara, para além de quaisquer rótulos que ele já tinha antes do diagnóstico, mimado, filho único, chato, já tinha um tanto. O diagnóstico, muita gente diz que rotula. Exatamente, tem muita gente que fala assim, não vou dar o diagnóstico para a pessoa, porque vai rotular ela como autista. Mas a pessoa já tem todos os rótulos do mundo, de sem educação, de grosseiro, de mimado. Então, melhor um rótulo que vai me ajudar a me dar direção para o que eu vou fazer com todos esses sofrimentos e potencialidades que eu tenho. Pois é, e aqui tem muitas mamães e sabem, então, como é que a culpa é da mãe, né? Não deu educação, está fazendo birra no supermercado, a culpa é da mãe. E a mãe, então, aprendeu a falar uma palavra para um tanto de coisas que eu não vou repetir aqui, porque não é bonito falar de manhã essa palavra no meio de muita gente. Mas foi isso mesmo, a gente liga aquele botão para os outros e tenta pensar como é que é esse cara. Qual que é o meu compromisso? Deixar um valor para a sociedade. Aí eu descobri uma outra coisa, a neurodiversidade, né? Eu tinha um filho com cérebro diferente, e aí eu comecei a conhecer isso. E aí, conhecendo esse filho,
olhando para ele, porque mais do que qualquer outro profissional, mais que alguém da família, ele me deu as respostas. Esse olhar que eu debrucei sobre o meu filho, para além de ele ser meu filho, foi me dando e pontuando o caminho que eu tinha que traçar com a inclusão social, com a inclusão escolar, com a inclusão na família, sim, porque tem algumas famílias, que excluem. Então, isso foi me dando o caminho, porque o meu compromisso era amar e ser muito amada, e deixar um valor para a sociedade. E aí, eu quero compartilhar com vocês, vou deixar ele se apresentar também, um pouco dessa nossa trajetória para descobrir que o autismo é valor para a sociedade, o autismo, deputado, é riqueza para o Estado e riqueza para o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Na realidade, o autismo na nossa família, ele é muito... Os traços, né, conhecidos, que hoje a gente sabe que são autismo, são muito antigos na nossa família, da linhagem da minha avó. Então, tinha aquelas pessoas desde a época da minha avó, eu posso falar, já está com 75 anos. Então, os avós dela, imagine quanto tempo, que eram vistos como os doidos, aquelas pessoas que eram mal vistas mesmo pelos outros, assim, que não tinham condições de desenvolver o potencial delas. E por que eu estou falando isso? Porque quando é dado ao autista a condição de você desenvolver o seu potencial, você pode, em primeiro lugar, ter uma qualidade de vida melhor. O autista leve pode ser mais independente, o autista severo pode ser menos dependente. E também a questão de que a pessoa pode começar a produzir uma riqueza para o país. Existe um estudo atualmente na UFMG que fala que os autistas, não é que, inclusive os mais severos, não é que eles não tenham inteligência, é que eles têm uma inteligência focada em outras áreas que não são o que a gente, ou que as pessoas típicas, acham que são a inteligência esperada mesmo. E durante muito tempo eu me cobrei por eu ser muito diferente, por eu não conseguir fazer as coisas no mesmo processo que as outras pessoas faziam. Mesmo que houvesse coisas que eu fizesse, como eu tenho 20 anos e tenho 2 livros publicados, mais 2 prontos. Gravo para o meu canal no YouTube, eu dou palestras no Brasil todo. Coisas que outras pessoas da minha idade não dariam conta de fazer, mas eu me cobrava por não dar conta, por exemplo, de amarrar o cadastro, de escovar os dentes de vez em quando direito, de cortar um bife. E aí eu percebi que 2 coisas. Sim, eu posso ter... Se alguma coisa está me limitando a minha vida, eu tenho que trabalhar. Então, essa questão da coordenação motora ainda é algo que me incomoda, porque limita mesmo o meu dia a dia. Mais 2, tudo bem se o meu processo não é o mesmo que o das outras pessoas, e que existem meios de eu alcançar. E hoje na faculdade, por exemplo, eu tenho mediadora que me dá o suporte necessário para eu conseguir. Ela não faz nada por mim, mas ela me dá o suporte para eu conseguir interagir e ter condições de ter o mesmo desempenho que os outros. E uma coisa que eu queria chamar muito... 2 coisas, na verdade, que eu queria chamar muita atenção sabe, todas essas crianças que são autistas, que está todo mundo preocupado e com razão com o futuro delas, e, enfim, essas crianças vão crescer. E eu fico pensando, a sociedade é muito mais condescendente com a criança, mas quando ela cresce, mas não é porque ela é autista, é porque ela é criança. E quando ela cresce, essa criança passa a ser ou aquela pessoa, num caso mais severo, que na visão dos outros não tem valor para a sociedade, ou no caso de um autismo mais leve, passa a ser aquela pessoa que não se adequa, que não... esquisita, difícil de trabalhar, enfim, uma pessoa que também acaba sofrendo. A minha mãe, ela teve... Eu não vou falar a sua idade, nós já combinamos que em algumas palestras eu falei sem querer e ela ficou com ódio. Então, não vou falar a sua idade. Mas minha mãe teve o diagnóstico já bem mais velho, aí você pensa... E pensa nisso, se a gente luta tanto pela intervenção precoce, imagina um diagnóstico, mesmo que de Asperger, mais velho, como foi a vida dessa pessoa? Porque muita gente fala assim, mas ela deu conta.
Ah, mas ela foi bem-sucedida profissionalmente. Aí eu falo, tudo bem, mas como ela deu conta, o tanto de sofrimento que ela tinha. Engraçado, tem gente que fala assim, sua mãe não parece autista. Eu falo assim, vai viver 24 horas com ela. E aí você me diz se ela parece ou não autista. Porque essa mulher, que é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, uma pessoa que eu tenho certeza que se vocês conversarem com ela, vocês vão ficar encantados, ela também tem crise. Ela não vai a um supermercado sozinha porque ela não dá conta. Ela já foi demitida uma vez e perdeu o seguro-desemprego porque não conseguia sair de casa. Então, foram coisas que limitaram efetivamente a vida funcional dela. E isso pode ser evitado. Agora eu vou falar uma coisa, não sei se você vai gostar, mamãe. Você é uma grande pessoa. Mas se você tivesse tido o diagnóstico precoce, você talvez tivesse não só sofrido menos, como sido tirado da cansação do quase, que às vezes a gente tem. Que a pessoa é muito boa, mas sempre tem alguma coisa que interfere e impede ela de ser melhor ainda no local de trabalho, na sociedade, na vida dela. Aí eu já me alonguei um pouco nessa parte, mas é porque eu acho importante a gente pensar nisso. As crianças vão crescer, a nossa deficiência não é visível e as pessoas vão começar a julgar a gente e até enquadrar nas regras que são as regras do mundo neurotípico. A gente não sabe, né, mamãe, ler os sinais muito bem, então às vezes a gente é interpretado de uma maneira muito equivocada pelos outros, como se a gente estivesse agressivo ou nervoso, ou querendo alguma coisa, na verdade a gente não está nem pensando nisso. E isso para o adulto, para a criança, ainda há uma condescendência, mas para o adulto, infelizmente, não. E a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, é ruim demais ser autista pobre. Mesmo, não é, mamãe? É, porque o autismo na família, ele, da mesma maneira que eu descobri a questão do meu filho perfeito, eu também descobri várias limitações que o meu orçamento ia me impor. Nós não somos as pessoas mais pobres do Brasil ou de Minas Gerais. E ainda assim eu não pude pagar terapia ocupacional para o meu filho, nem fonoaudióloga. E quando eu digo que algumas coisas limitam a minha vida diária, eu falo disso. E então, eu também tenho essa limitação motora, eu sempre achei que eu era desajeitada. E o Victor também tem muito, mais na questão, às vezes, da coordenação motora grossa, que faz um caminhar meio estranho, aquela coisa toda. O que faz a gente se sentir também dissociado do nosso corpo. Eu sempre senti isso, mas o autismo no feminino, ele é diferente do autismo no masculino. Por isso, até, que eu não percebi que eu era autista. Eu tinha algumas desconfianças, mas aquilo que toda família tem, né? Uma família que tem autista, assim, eu sou meio autista nisso também. Só que eu ouvi uma palestra em Montes Claros de uma mulher autista e fiquei muito fora de mim, porque eu me vi lá. Mas por que você ficou fora de você? Você está negando ou não está aceitando? Não é isso, gente. É que quando a sua vida passa como num filme e que você começa a perceber o esforço que você fez para se adaptar, para não se sentir tão inadequado em algumas situações, fica assim, meio que difícil, sabe? É estranho, por exemplo, quando eu não consegui ir no Ministério Público, como é que você perde o Ministério Público, não? No Ministério do Trabalho, como é que você perde o seu seguro-desemprego? Naquela época, eu tinha que ir no Ministério do Trabalho. Eu não conseguia, e não conseguia explicar para os outros por que eu não conseguia ir. Eu tinha um medo danado de chegar lá, como é que vai ser? Eu vou ter que enfrentar a fila, quem que vai me atender? Era o imprevisto. Tá bom, mas aí, filho, eu vou te tranquilizar numa coisa. Porque esse cara aqui que ficou na minha cola para eu conseguir o diagnóstico. Eu achava que não, que era bobagem. Mas ele marcou, enfim, ele que fez tudo. Foi e o tempo provou que eu estava certo, que não era bobagem. De fato. E aí, eu quero te tranquilizar numa coisa. Eu penso que se eu tivesse sabido do meu diagnóstico antes, não teria sido muito bom para ele. Porque todas as vezes que eu falhei e que eu não fui tão ativa como eu deveria ser, foi quando eu tive pena de mim. E talvez com o diagnóstico eu teria pena. Puxa, eu tenho que enfrentar uma coisa diferente com o meu filho, eu também sou diferente. A fase comigo já era difícil o suficiente. E aí, foi bom, tudo aconteceu no tempo certo. Porque, na realidade, tem uma coisa, e eu e o meu filho temos alguns combinados, e tem uma coisa que uma família de pessoas... Olha, eu não gosto que fala que eu sou guerreira, mãe guerreira, mulher maravilhosa, mãe especial.
eu estou falando com vocês porque, se eu não falar, vocês não vão saber. E eu vou falar o meu ponto de vista, porque é assim que a gente aprende, né? Se expondo e recebendo do outro. Não, gente, eu tinha as minhas limitações, era medrosa, eu não conseguia fazer as coisas. Quando eu fazia o meu melhor, mas eu tinha muito medo. Eu me tornei a mulher que eu sou. Esse meu filho especial me permitiu uma releitura da vida. Esse meu filho especial me permitiu refazer o meu caminho, e eu me tornei uma mulher que muitas pessoas admiram e que eu própria me admiro hoje, embora saiba que eu errei em várias coisas. E ele me aponta essas coisas, né, filho? Sim, eu sou muito crítico, na verdade. E aí a gente se perdoa, porque na época era o melhor que estava tendo. E a gente, um dos nossos combinados lamentação apaga boa sorte. A culpa é do governo, o Romerito está lá no governo, agora o danado não faz nada pela gente, o deputado faz essa audiência pública aqui, aí na agenda dele está cumprida a missão e ele vai e já não lembra mais de nós. Não é nada disso. Porque quando a gente tira esses rótulos que a gente critica, tanto que as pessoas nos impõem, a gente chega no ser humano. E se eu chegar como cheguei na ser humano Janice, que é assessora do deputado, que aí me deu um espaço para eu me colocar, e aí o deputado e a Janice abriram esse espaço para mim, a gente vai conversando. Eu já estive na Azateia, acho muito interessante o trabalho da Azateia, e é assim, Savieto, Cíntia, Isabel e Olene vão trilhando o caminho de mostrar o ser humano, mais informação, menos preconceito. A gente não tem que pegar as pessoas que não conhecem do autismo como inimigos. A gente tem que informar sobre o autismo. Exatamente, é colocar um sol que vai iluminar a visão das pessoas e vai fazer elas entenderem por que é assim, e tentar não julgar tanto. Porque, na realidade, o que mais fez diferença na minha vida foi sempre o ser humano. E, mesmo nas terapias que eu fiz, os melhores profissionais foram aqueles que olharam para o Victor ser humano, que era autista, sim, mas que não era o autismo. E foram humanos a ponto empáticos nisso. Isso, para mim, é realmente muito importante. E, assim, dessa atuação de qualquer pessoa, em qualquer setor da sociedade, é importante que a gente seja unido nisso. Aí as pessoas falam assim, mas você teve sorte, né? O seu filho é autista leve. E o meu filho escreveu, é perigoso elevar quem sofre de autismo ao patamar de gênio. Não tem nada pior do que ouvir que sua síndrome não limita em nada com relação aos neurotípicos. O grande prazer para o autista é dominar coisas que para os outros não representam qualquer obstáculo. Existem, sim, gênios autistas, assim como existem gênios que não convivem com o transtorno. O mundo do autismo tem beleza diferenciada, mas também tem um lado sombrio que faz de guerreiros todos nós que os enfrentamos. É fácil, né? Meu filho escreveu Outro Olhar, Reflexões de um Autista. Meu filho escreveu um livro ficcional, Daniele Asperger. Mas ele é leve. Tá, ele é leve que bate a cabeça na parede. Tá bom, já sei que você fala que eu também bato. Exatamente. Ele sempre dedura para os outros. Ele fala, não é só eu, não, você também. Não mais, viu, gente? Quando era criança. Por isso, quem tem filho pequenininho aí, fique feliz, viu? As coisas melhoram. E o meu filho já se autoagrediu, o meu filho tem tudo do autismo que a gente conhece de moderado e severo. O meu filho não tem o atraso cognitivo. E escreveu, então, esses 2 livros. Tá bom. Pedro de Lucena, de Recife, autista severo, 19 e 20 anos. Ele escreveu Desmotivo. Eu vou ter que treinar isso em casa, não vou? Toda vez eu paro com essa palavra. Pronto, foi isso aí. Em motivo, de Cecília Meirelles. Eu me desmotivo sem motivo. Vivo sempre perplexo, querendo a sombra de um amigo onde eu possa descansar. Me sinto levado pelo vento de minha solidão e só mesmo lendo Lispector para refletir minha escuridão. Se me desmonto, não sei. Se me refaço, me desmonto de vez, até que me reencontro outra vez e me pergunto, demoras a vir? E quando chegas, logo vais embora? Fujo de mim mesmo todos os dias. Se sou alegre ou triste, distante ou próximo, afetuoso ou insensível, nem mesmo eu sei. Mas de tudo isso, e dentro disso tudo, existo. E uma coisa eu digo,
Sou autista e isso eu assumo. Pedro de Lucena tem uma estereotipia assim, ó. E ele também tem pavor de copos de plástico, então toda vez que ele vê um, ele destrói e joga longe. Esse cara, dentro de um ônibus, as pessoas se sentariam longe dele. Esse cara, a pessoa ia olhar apavorada para a mãe. Esse cara tem essa riqueza dentro dele. Esse cara é valor para o Brasil. E imagina se não tivesse sido dadas as condições para que ele fosse esse valor. O quanto o Brasil também estaria perdendo. E está, porque como ele tem vários outros. Mãe de autista quer aparecer, né? Ela quer falar dos livros do filho dela. Eu falo do livro de todos os filhos, mesmo os não autistas. Eu falo da arte, eu falo de quem faz, eu falo do deputado se ele faz, eu falo do Romerito se ele faz, da Cristina se ela faz, do doutor Antônio Claré, que montou a comissão da OAB, que eu achei tão bacana, da Azateia que faz, da Defensoria Pública, que não existe nada melhor para a família do autista de saber que tem quem seja pela gente. É difícil? Ainda é, mas vai ser menos, porque já tem ser humano que toma um pedaço da sua agenda e vem numa audiência como essa. Eu falo isso porque a gente precisa deixar de acreditar, inclusive os políticos, para legislarem, o executivo para executar, para a Cristina não ter essa dificuldade de, se eu te der isso, eu tiro aquilo. Que não é a Cristina, está tirando da família, está tirando do Brasil, está tirando valor para a sociedade. O que é inclusão? Inclusão é a nossa incapacidade de perceber que somos todos maravilhosos e diferentes. É a nossa incapacidade de ver como é que você pode me complementar, como é que eu posso te complementar. Você não anda? Como é que eu posso me doar para você e como é que você pode se doar para mim? Como é que a gente pode conversar? A linguagem não é só falada. A gente pode até mesmo dançar, não pode? Se nós duas cismarmos. A gente pode tudo. Mas eu preciso parar, olhar para você e te fazer o convite. Dança comigo? Inclusão, a gente só fala isso porque a gente ainda não está sendo ser humano que olha para o ser humano como igual. Maurílio, depois de 5 anos trabalhando na empresa, foi pressionado até pedir as contas. Por quê? Porque a pressão sobre ele estava demais. Porque o Maurílio, eu olho para ele, poxa, que rapaz bacana, bonito, ele é como eu. Não, Maurílio não é como eu. Eu falo, se me espreme, eu saio entre os dedos. O que a empresa pensa? Competição. A pessoa sob pressão, ela funciona. Eu odeio competição desde criança. Eu entendo cooperação. Com cooperação, eu topo tudo. Eu sou capaz de tudo. Com competição, eu não sei te responder 2 mais 2. Se você me fizer essa pergunta de estalo, eu não sei te responder 2 mais 2. Me dá um pane. Começou lá na minha época, que o Victor falou que não ia falar a minha idade, ainda bem. Mentirinha, eu tenho 53 anos. Que às vezes eu falo 50 ou redondo, ele fala assim, mas por que você tirou 3? Não, você falou que tira muito, né? Fala que tem uns 40. Acho que ninguém ia acreditar, né? Deve ser por causa disso. Ah, engraçadinho. Tô brincando. Ah, ainda bem. Mas então, na minha época tinha cálculos orais. Eu fui parar no médico porque eu era menina que tinha a melhor nota na sala e na hora de cálculos orais eu paralisava, eu não conseguia responder. Eu era diferente. Se a professora via minha prova, como no Cefet, quando eu fiz edificações, e eu fiquei com lente de contato, porque o autista também não tem... Tudo a gente sente mais ou menos, hipo ou hiper. E aí eu fiquei com a lente de contato, que eu estava na adaptação, 14 horas, porque eu estudava, porque eu sempre me achei mediana. Eu sempre me achei meio burrinha. E aí... eu fui com um tampão, porque meu olho degringolou, e minha mãe, não, mãe, vai para o médico. Não, nós vamos passar, que eu tenho prova de português hoje. Aí fui à escola, Maria Luísa, professora, virou e falou assim, ô, Selma, vai cuidar dos seus olhos, porque eu sei a aluna que eu tenho. Tinha prova, ela tinha que lançar no diário de classe, sei lá como é que era a coisa na época, e ela deu um jeito, porque ela conhecia a aluna dela. Eu não precisei pedir inclusão, eu não precisei levar atestado.
Eu Até preciso... porque a questão da inclusão, na verdade, vão nas especificidades de cada pessoa, que pode ser diferente. Existem questões centrais do autismo, mas um autista é diferente do outro. Então, as minhas deficiências serem trabalhadas podem ser diferentes das da minha mãe. A Cristina falou disso, né, filho? A Cristina disse assim, o professor quer receita. Quer não é fã dele, o professor já tem a receita, o professor aprendeu a educar. O professor é educador. Se ele pousar o olhar em cada aluno, ele já tem a receita. É difícil? É, lógico, salas tem. A sala do Victor tem 70 alunos. Por que precisa da mediadora? Ele falou assim, mamãe, os professores são estranhos. Muito contraditórios, falam uma coisa, depois falam outra, depois eles esquecem de uma coisa que eles falaram, e vai me confundindo, e é muita informação, aquilo me confunde, aí eu me comporto muito bem na faculdade, chego em casa ou com exaustão, ou em crise, ou colapso. E como ele não... E como a minha deficiência não é visível, o que acontece? Eles estão vendo lá que eu estou fazendo tudo bem, estou indo bem porque eu sou um bom aluno, e parece que está tudo bem, mas quando eu chego em casa, eu desmorono, e isso prejudica muito a minha qualidade de vida, porque um colapso de um autista, eu imagino que se as pessoas soubessem como é uma crise de um autista, elas teriam mais cuidado, muito mais. E aí, gente, o Victor está no 5º período de jornalismo no UniBH. O Victor, no mês de abril, e a gente vai em vários lugares convidados para fazer palestra. Se tem cachê, eu acho ótimo, porque agora eu não estou trabalhando. Então, para eu investir nisso, eu acho ótimo. Mas se não tem também, eu vou. Óbvio que nós vamos. Mais informação, menos preconceito. Então, no UniBH, que o Victor está, tem a mediadora, tem o desejo de eles de incluir, mas tem a cobrança. Eles olham para o Victor no mês de abril como um cara que está matando aula. Isso é muito ruim. Até porque a maioria dos eventos é no final de semana e tudo. E eu nunca tive faltas suficientes para ser reprovado, mas eles sempre... Parece que eles ficam tentando encontrar um modo de falar que eu devia ser igual a todo mundo, que eu devia estar frequentando igual a todo mundo. E, na realidade, eu tenho o meu próprio jeito. Às vezes, imagina uma sala de 70 pessoas que falam muito. E, quando eu digo falam muito, eu digo falam muito mesmo. Estudantes de jornalismo, né? Mas que parecem mais adolescentes de ensino. Eu adoro minha turma, a questão não é essa. Mas isso me desestrutura. Às vezes, eu tenho que sair um pouco da sala, eu tenho o meu processo. Pois é, ele tem o processo dele. Aí ele sai um pouco e volta. Ele é muito responsável. Então, como a gente já está a 4 minutinhos do final, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, a nossa intenção é dizer que autismo significa novas possibilidades para o país, novas possibilidades para o nosso estado, novas possibilidades para a nossa cidade. E não significa necessariamente porque eu e meu filho somos autistas leves. Não, autista severo também tem essa possibilidade, depende da sociedade debruçar esse olhar sobre eles. E conseguir criar uma forma, mesmo que não seja a forma usual, seja uma forma alternativa, de comunicação para eles. Conhecer Com essa comunicação, a gente consegue muito. Conhecer conheceu todos. Mentira. Porque depende da família, como que foi educado. O Victor foi educado nessa base da argumentação. E o Victor tem autista que é muito lançado. O Victor era muito tímido, era rotulado de tímido. Mas, então, o contexto faz a diferença. Então, conheceu não conheceu todos. Até porque ninguém é o autismo puro. A pessoa é o autismo e a interação várias questões, inclusive o autismo, e a interação desse autismo com o ambiente que ela está, com a vida da pessoa mesmo, com o que aconteceu na vida dela. Então, a gente está falando de neurodiversidade, de possibilidade de riqueza, a gente não está falando de transtorno mental, a gente está falando de deficiência. Por que deficiência? Deficiência significa que tem perda. Por que a Selma recebeu o diagnóstico? Porque eu tive perdas na vida. Eu perdi o meu emprego porque me pediram para eu não falar sobre política se eu não concordasse, só podia elogiar. Se eu não concordasse, eu não podia criticar. Era só isso, eu tinha que omitir na época da campanha. Eu falei, eu não dou conta. Me lembrei do meu filho, que sou a única provedora de minha casa, e ainda com o risco de não sustentar o meu filho, eu não pude prometer, porque eu não dou conta. Porque se eu elogiar o deputado, saiba que é porque ele merece ser elogiado. Porque eu não dou conta
de dourar a pílula, mas eu dou conta de ter estratégia, eu dou conta de não ser tão direta, eu dou conta de não ser sem educação, mas eu não dou conta de mentir na essência. Então, é deficiência, sim, porque há essa perda. Porque, igual você está falando, muita coisa de habilidades sociais você pode até aprender, mas existe uma essência lá que é a perda da deficiência mesmo, que Então, não é visível. Pode falar. Então, eu vou fechar a minha fala, e aí você fecha a sua, Victor. Eu vou fechar a minha. O melhor ensinamento que eu tive do autismo é um que todos vocês sabem. Eu também sabia, mas a gente não coloca em prática. Não julgue. Não julgue. A gente não conhece. Quer ver uma coisa lógica? Que todo mundo fala assim, mas não tem nada que justifique isso. O marido que traiu a mulher. Eu não julgo. Eu não sei o contexto, eu não sei desse homem. Os homens são todos iguais? Não. Esse é ele. Eu não vou justificar e nem vou abonar. Eu simplesmente não vou julgar. Então, é isso. Muito obrigada, deputado. A gente está junto. Se é para mais informação, menos preconceito, a gente está junto. E a gente está junto para traçar novas políticas e acreditar que o desenvolvimento do país acontece não com intolerância, não com polarização, mas com ajuntamento, com união das pessoas que querem todas ser felizes e fazer os outros felizes. Não, exatamente. Você finalizou tão bem, agora eu não sei nem como é que eu vou finalizar. Mas tudo bem, vamos, respire, vamos lá. O autismo, em si, é uma neurodiversidade. Claro que existem comorbidades, tem outras coisas que podem. O autismo não é doença, mas o autista pode ficar doente, enfim, isso é outra questão. Mas o que torna o autismo tão difícil para a maioria das pessoas é porque é uma condição que afeta justamente a comunicação. Então, se eu não estou conseguindo criar essa ponte para comunicar com você, como é que você vai me entender? E eu vou te entender, e eu vou conseguir explicar para você, para que assim você possa me entender. E é por isso que um evento como esse, de ter tantas pessoas aqui interessadas e querendo aprender sobre isso, é importante, porque assim a gente pode criar essa ponte e com essa comunicação, que pode não ser, como eu falei, pode não ser, em alguns casos, a usual, a gente pode construir um caminho de riqueza para a pessoa e para o país. Então, eu estou muito grato, deputado, muito feliz de estar aqui mesmo. Muito obrigado. Dessa vez eu vou falar primeiro e você fala depois. Eu acho melhor. Tá bom. Gente, o Victor falou nas palavras dele que o que faz a diferença é o ser humano. De fato. Hoje, além de outros autistas, eu conheci o Hudson, o Hector, conheci o deputado Duarte, a Cristina. Todos que compõem essa mesa não são mais cargos, são pessoas que eu me encantei com a disposição, a disponibilidade para uma causa comum. Todos vocês me encantaram. Eu quero agradecer profundamente. Como a Cristina, eu quero fazer parte sempre desse grupo. Quero... Maurício, que é da Abraça, eu também sou membro da Abraça, eu quero lembrar uma coisa. Como eu disse, o ser humano, quando ele ganha um nome, ele faz toda a diferença. E aí, a gente está falando de inclusão, vou fechar com essa ideia, e a inclusão é olhar pessoas diferentes de maneira diferente, não é tratar todo mundo de maneira igual. Então, quando você tem... O meu filho hoje está na universidade. Para ele ter as mesmas condições que outras pessoas típicas, ele precisa de determinados suportes. Então, ele é igual, mas ele precisa de outros suportes para ficar realmente em condições de disputar e de ser valor para a sociedade. E aí, eu lembrando com o Maurício aqui das nossas convicções, é por isso que eu não entendo quando se diz nessa luta, da gente estar nessa luta toda de dizer que a mulher pode se aposentar com a mesma idade do homem. Sabe? Isso é mesmo que dizer que o meu filho autista pode fazer o mesmo que todos os alunos fazem lá. Como é que uma mulher que tem a biologia diferente vai se aposentar? Mas vocês não querem direitos? Eu estou falando isso, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, gente. É por isso que nós, da Abraça, somos contra a reforma previdenciária, por causa desse nivelamento, me desculpe, deputado, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque esse nivelamento quer nivelar pessoas para forçar um bojo, e a gente já passou desse tempo, a gente já passou. Hoje enquanto eu estava aqui, eu me dei conta que a gente está falando
para Minas Gerais, para o mundo através da TV Câmara, um abraço para todo mundo que está em casa, dessa importância de a gente perceber que o homem também não tem que trabalhar até morrer. O homem tem um limite que tem que ser olhado, debruçado, não é porque ele dá conta de tudo, tem que olhar o ser humano, a mulher tem que ser olhada como ser humano. O LOAS, a quem que deve beneficiar? O pessoal adora ter autista na família porque vai receber o LOAS, o benefício assistencial. Não é isso. Eu já falei, eu não sou a mais pobre das pobres e eu não tenho acesso a muitas coisas porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho política pública, eu não tenho condições, inclusive por me saber autista hoje, de me locomover até a Defensoria Pública para falar o que eu quero. Às vezes eu sei falar, mas eu não sei comunicar o que eu quero, o que eu preciso. Por isso que as instituições todas têm que se dar a mão, Abraça, Superação, Azateia, todos juntos, de todas as deficiências. Como o Romerito falou e que me encheu o coração de orgulho de saber, assim, eu não estou focada no autismo, eu estou focada no ser humano, deficiente ou não. Eu quero política pública para todo mundo. Eu quero que todo mundo coloque para fora o seu potencial de vida. Todos temos. Não existe retardo mental. Você fez muito bem de não aceitar isso, porque mesmo em que a pessoa que você olha e fala assim, ela não fala, ela está rindo, ela tem o potencial dela, ela é gente e ela pode contribuir. E se eu dou essa possibilidade para ela, através do trabalho da Cristina, do deputado, das políticas públicas, eu estou tratando gente como deve ser tratado. Não fui eu que disse. Tem gente mais poeta do que eu. Gente é para brilhar. Eu acredito nisso. Por isso que o meu filho, eu o amo hoje para além de ser meu filho. Eu o amo como ser humano. E não quero só para o meu filho. Eu quero para todo mundo. Muito obrigada. Você é maravilhosa, né, gente? Vitor. De novo, eu fico assim, até sem saber quando eu vou começar. O microfone do Vitor está sem volume. Um pouquinho mais de volume, por favor. Você acha que melhorou? Melhorou. Aí, perfeito. Tá bom. Então, em primeiro lugar, como autista, me sentindo representando os autistas também aqui, a primeira coisa, como é que vai ampliando as coisas? A primeira coisa que eu observei foi, aqui é um lugar que abre espaço, como o Maurício muito bem disse, para o autista. Então, tem a Selma, que é uma autista que já foi casada, tem filho, mas que às vezes não sabe comunicar como ela poderia ou como seria necessário. Mesmo que aparentemente você não veja isso, tem o Victor, que talvez seja um pouco mais evidente do que a Selma, mas que também escreveu os livros. Tem o Hector ali, que também que faz uma coisa que eu nunca daria conta de fazer, que é tocar. E assim como o Hudson, que foi diagnosticado com um grau mais moderado do que a gente. E assim tem os da Natália, que foram diagnosticados com autismo severo. Mas que todas essas pessoas, aí você percebe que não são só crianças, que são adultos e que é um diagnóstico para a vida toda, que são homens, que são mulheres, sim, porque muitas mulheres ficam sem o diagnóstico por causa desses critérios excludentes que às vezes têm de achar que autismo só dá em homem, isso não é verdade, e a mulher tem uma biologia diferente também nisso, que pode mascarar os sintomas. Então, esses autistas, todos eles têm esse potencial. Então, mas aí eu fui abrindo, assim, só observando, eu gosto muito de observar. E eu fui observando mais. Aí eu observei que nós tínhamos parceiros da OAB, da Defensoria Pública, o deputado, muito obrigado pelo convite, a Cristina do CAIS, a Kátia e tantos outros, que se a gente se articular e conseguir primeiro abrir a mente, primeiro tentar desvendar esse fascinante, sim, mundo do autismo. Por que é fascinante? Porque o ser humano é fascinante, a sua capacidade de se descobrir e de se superar é fascinante. Se a gente conseguir desvendar isso juntos e a gente for articulado, a gente consegue transformar essa emoção de um momento como hoje numa política pública que pode mudar essa realidade que, infelizmente, ainda já evoluiu, mas ainda tem muito o que evoluir. Eu e minha mãe, eu tenho certeza que posso falar por ela também, nós estamos super engajados nisso, a gente quer está sempre nessas articulações, nesse grupo também, como ela disse, e também no nosso canal, dentro dos nossos comunicadores, a gente pode fazer, a gente tenta fazer através do canal Mundo Asperger, que a gente tem no YouTube, trazer
tanto as vivências de autistas, que não são só a gente entrevistou a Maia, por exemplo, que é uma autista com uma história de vida incrível, cheia de desafios, mas também de ser fascinante ao modo dela, e, ao mesmo tempo, a gente pode trazer, sim, o profissional, o advogado, o doutor Claret foi lá, porque esses conhecimentos são todos complementares, e nisso, juntos, que a gente consegue transformar um momento tão bonito como foi hoje em uma realidade melhor para todo mundo, para mim, que sou autista, para quem não é autista também, para as pessoas com deficiência ou sem deficiência, porque a gente está no mundo é para isso, para ser feliz, para fazer o outro feliz, e se não for de outra forma, para mim não vale a pena. Muito obrigado.